Olá, mamães, olá, meninas, profissionais de todas as áreas, papais, que eu não esqueço dos pais aqui, porque eu sei que tem muitos pais que assistem a gente. Estamos em mais um novo episódio do Mundo das Babás e a gente tá aí mais do que 20 episódios já no ar, então você que não acompanhou os demais, eu convoco aí para entrar no nosso YouTube, Bia Greco Baby Care, já se inscreve no nosso canal e acompanha todos os nossos vídeos, porque são vídeos não só dos podcasts, mas vídeos incríveis que a gente coloca como dicas para você todos os dias. Eu não esqueci de falar oi para minha parceira aqui hoje, não. Oi, Débora, tudo bem com bom, você? Bia? Tudo jóia? Tudo bom, e você? Tudo bem. Graças a Deus. Estamos aqui para um Vambora. episódio muito forte Eu também hoje, acho. porque vai mexer com muitos corações. E não é, a gente não tá aqui para falar muito de amor, embora eu fale que Sim. mexa com corações, mas sim, vamos falar de um tema muito importante, que é um tema que mexe com a vida de todos nós seres humanos, que é o financeiro. E a gente vai falar de Sim. dinheiro, e a gente vai falar como conseguimos ajudar você aí que está numa situação que precisa ser resolvida financeiramente, Sim. ou mesmo você aí que está com uma graninha aí no final do mês que sobrou e não sabe o que fazer. Essa profissional que está aqui, ó, eu demorei para trazê-la, mas eu trouxe, eu Agenda é consegui. difícil. Eu consegui a agenda dela. Ela vai explicar tudo pra gente hoje e Débora vai apresentá-la. Vou apresentar, então, essa profissional que tá aqui com a gente, que na verdade vai trazer para vocês aí, como a Bia falou, a gente vai estudar aqui nesse podcast, porque são às vezes, né, temas tão básicos, né, Bia? Inclusive aqui no Mundo das Babás a gente tem trazido muitos temas que são básicos, mas que se a gente colocar em prática, a gente começa a ascender, a gente começa a crescer na carreira, você começa aí a ter as suas conquistas, porque, né, muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou ser babá. Babá hoje, você, olha, depois você cola aqui na Bia para você entender na empresa aqui as contratações que ela faz, onde você pode chegar, em que casa que você pode estar e o que você pode ter, conquistar para sua vida pessoal, não só profissional, sabe? Ter os seus estudos, poder fazer uma pós-graduação, poder ter condição de ajudar a sua família, né, Isso Bia? mesmo. Então é tanta coisa, mas para isso precisa ter organização, precisa ter relacionamento com o dinheiro, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tá aqui com a Mirza Rios, depois ela vai me corrigir se eu errei aqui. A gente vai falar de finanças, relacionamento com o dinheiro de forma fácil e prática para as babás, mas também para as mães, né? De repente as mães estão aí, não sabem lidar muito bem aí com dinheiro. Vamos a então gente lá. prestar atenção também, né? Bora, eu já tô aqui prestando atenção. Pegar o Então, caderninho para anotar. Muito obrigada pela tua participação e aceitado o nosso convite, Mirza. Tudo bom? Eu que agradeço por poder estar aqui com vocês, é um prazer. Eu espero poder ajudar, né, e agregar informações para certeza. vocês. Vai ser muito gostoso. Conheço a Mirza aí há bastante tempo. Ela tem um jeito muito educado de dar uns puxão de orelha legal. Ótimo. Então, eu acho que aqui ela vai conseguir também ajudar todos nós que temos essa dificuldade com relação ao dinheiro, de uma forma leve, mas de uma forma direta. Porque às vezes a gente precisa escutar, assim, de uma forma mais direta para poder agir. Sim. E eu espero que você dê todas as dicas aqui pra gente hoje, Mirza. Sim. E aí, eu vou jogar então a primeira pergunta, Mirza. Tá Vamos bom. lá já puxar a orelha dessas babás e mães e a gente também. O que você acha que falta, assim, para a pessoa ter? O que falta que você percebe nesses anos aí de experiência nessa área? E o que você percebe que é preciso a gente ter para essa disciplina com o dinheiro, para saber se organizar? Vai, o começo de tudo, a base de tudo para você é o quê? Eu acho que o principal é você ter uma organização e ter um planejamento financeiro, né? Uhum. Assim, as pessoas, todo mês você tem um salário, ou você tem uma renda, né? E você saber como você usar essa renda. É o primeiro passo, né? Então, por exemplo, você tem as despesas recorrentes de todo mês, que é o celular, a luz, gás, né? Do dia a dia da sua casa. E sempre tem um valor que sobra, né? Um pedacinho, seja maior ou menor, né? E aí é saber administrar esse pedaço, seja ele qual for, que sobra na conta, né? Tá. Então, isso é a parte mais importante, porque na hora que você começa a entender os seus gastos, você pode organizar, né?
e começar a enxergar a importância dos seus como é que eu vou falar assim, da onde está indo a sua renda. Mas existe alguma porcentagem, que eu sei, porque daí tem gente que vai comentar, mas eu quero que vá tudo para esse lugar aqui, né, para gastar comigo que eu mereço, que agora é a moda, né, falar eu mereço. E nesse eu mereço vai fazendo compra compulsiva, né? Isso, exatamente. Mas como que é isso? Tem alguma porcentagem? Eu acho que assim, a gente merece sim, mas a gente merece também ter uma poupança, ter um patrimônio, né? Então, esse patrimônio, ele vem do seu trabalho, né? Da sua renda, do seu salário, né? Então, sim, eu acho que você, por exemplo, uma coisa, podemos montar num papel ou numa planilha, né? Você coloca lá os seus gastos que você tem todo mês, obrigatórios, né? E aí você vai definir do que pode ser gasto com você no shopping, por exemplo, numa roupa nova ou num jantar, né? E o que não vai ser gasto, que vai ser investido para você no seu futuro, né? Porque o que acontece? Se você gastar tudo hoje, amanhã você não vai ter. É fato. Sim. Mirza, Né? é aconselhado para nós, não vou falar só para os profissionais aqui, mas é aconselhado quando você faz uma consultoria com as pessoas aí para lidar melhor com a situação financeira, com o dinheiro. Você aconselha que faça uma planilha e acompanhe mensalmente essa planilha? Tem que ter esse trabalho mensal? Isso se chama planejamento financeiro. Tá. Né? Então, assim, uma sugestão para iniciar, Perfeito. por exemplo. Então, você chegou mês que vem. Vai lá e anota num caderno, na planilha de Excel, aí cada um com seu acesso, né? E põe lá, gasto com isso, com a luz, com o celular, com o cabeleireiro, né? Aqueles gastos que a gente realmente tem. E aí, no próximo mês, você faz o mesmo gasto. E aí você vai vendo se você aumentou, se você diminuiu, né? Se você diminuiu, que bom. E como é que você conseguiu diminuir? Né? E se você aumentou, por que você aumentou? Você foi de novo no cabeleireiro e gastou de novo esse valor? Né? Você precisava realmente todo mês gastar tudo isso no cabeleireiro? Então, o ideal é esse acompanhamento mensal. Então, isso, porque aí você vai começar a visualizar o que você realmente está gastando. E aí você consegue perceber que você gasta com coisas que às vezes não são tão necessárias. Certo. Ou, por exemplo, sai para jantar fora. Não vai jantar fora toda semana, vai jantar um final de semana sim, outro não. Porque não cabe no orçamento também. Porque não muitas cabe vezes. no orçamento, ou porque, exatamente, para você fazer sobrar, você tem que tirar alguma coisa. Isso é para todo mundo, é sem exceção. Do topo da pirâmide à base, tem que tirar alguma coisa, né? Mesmo o cara que anda de helicóptero, ele abre mão de alguma coisa para ele poder pagar a conta do helicóptero. Né? E a mesma coisa serve para quem está na base, né? Você trabalha, você vai abrir mão de alguma coisa para poder ter uma poupança. E quando a gente fala de ter uma poupança, que é o poupar para nós mesmos num futuro próximo, ou num futuro não tão próximo, que a gente espera que não seja tão próximo, né? Sim. A gente espera prolongar esse futuro. Mas o que eu quero dizer é, qual que é o ideal? Tem um percentual ideal de economia que deve ser feita mensalmente? Você tem esse número ou você fala depende? Eu acho que depende. Tá. Depende muito da renda, porque, por exemplo, se uma pessoa ela é solteira, ela mora com os pais, então ela não tem um custo, né? Então ela deveria guardar mais. Puxão de orelha aí para quem mora com os pais ainda, ok? Quem mora com o pai e trabalha, tem aqui pela Mirza a obrigação de guardar mais dinheiro, ok? É isso? Mas isso, né? Agora, por exemplo, você é casado, você tem né, custos, né? Escola de filho, né? Então, realmente, às vezes é mais difícil você conseguir guardar. Aí que entra a parte do planejamento, de você organizar as suas finanças e ver aonde está indo e aonde você vai cortar. Porque tem que cortar. Mirza, você sabe que... Vamos polemizar. Eu sou da polêmica, tô brincando. Mas isso, às vezes as pessoas acham que talvez por isso que muitas não fazem essa planilha. Porque não querem enxergar aquilo que é óbvio.
Não seria isso? Isso, Porque mas às vezes são as pequenas coisas que você vai tirar, mas por isso que tem que ter um propósito. Então, o Exatamente. meu propósito é chegar aqui a um carro. Meu propósito é fazer uma pós, uma graduação, Isso, então. Eu acho que assim, você tem que ter propósitos, concordo. De curto, de médio e de longo prazo. Então, curto, que seria? Talvez trocar o carro ano que vem. Né? Então, você vai ter a caixinha na planilha lá. Carro, R$ 50. 50 dinheiros que a gente 50 brinca. dinheiros. O carro, uma viagem ou uma pós. E o lá da frente, que é você ter dinheiro quando você tiver uma certa idade e não puder mais trabalhar. Né? Porque quem vai pagar as suas contas? Né? Isso. É muito importante, as pessoas precisam pensar nisso. Né? Isso não vai cair do céu. Né? A gente tem que ter um valor guardado. Isso. porque Né? senão você fica muito no deixa a vida me levar, né? E aí É, você fala, e não, nem sei se eu vou estar assim, viva amanhã. Você Eu não falo porque pode tem também pessoas que depender pensam dos assim. seus filhos, né? Porque você também não sabe onde estarão seus filhos, né? Então, e que tipo de velhice também você vai ter lá na frente? Ah, mas eu tenho 25 anos. Tudo bem, mas é quando você tem 25 anos é que você tem que começar a poupar e ter. Então, assim, nas caixinhas da planilha, ou do caderno, das linhas, né? A parte poupança, a gente pode considerar algumas linhas, né? Para curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, que são os propósitos. E quando eu vou falar assim, na vida pessoal, quando você tem propósito, tudo tem outro valor. Você tem outros objetivos na sua vida. Né? Então você trabalha para conquistar alguma coisa. Né? Não é só para gastar e pagar o cartão de crédito. Né? Isso. Para ter algo além. Para ter algo além, Tá. exatamente. Eu posso te fazer uma pergunta muito complicada aqui, que eu sei que muitas das profissionais já colocaram para mim nas caixinhas do Instagram. É que a gente fala muito do poupar para um futuro. Mas muitos de vocês aí, enfim, estão numa condição que o dinheiro do final do mês já não dá pelas contas, pelas dívidas adquiridas. Como que eu parto, então? Como que eu posso ajudar essa profissional, Mirza? Quando ela não parte do zero, ela não parte do mais alguma coisa, ela está no negativo. É a mesma planilha? Sim, é a mesma Sim. planilha, mas o que é? Aí, então, a gente vai dar um passo para trás. Tá. Primeira coisa, organizar as dívidas. Cortar o cartão de crédito, Perfeito. né? Sem cartão de crédito, né? Vocês Não estão tem. ouvindo aí, né? Por quê? O que é o cartão de crédito? É alguém te dando um crédito para você gastar. E aí, se você não tem dinheiro para pagar, ele vai te cobrar uma fortuna de juros. Então, você começa devendo 100, daqui a 6 meses você está devendo 1.000. São juros compostos. Então, a dívida, ela cresce, né? De uma maneira... A dívida sobe de elevador e a pessoa está subindo escada ainda, é isso? É mais ou menos por aí. Tá. Eu gosto quando a Bia fala isso. Não, mas é um pouco isso mesmo, né? Tá. Então, o que acontece? A primeira coisa, assim, né, vou dar um exemplo do cartão de crédito, que é uma coisa que é muito fácil hoje em dia, né? E pelo próprio nome diz, alguém está te dando esse crédito, e não é de graça. E as né? lojas estão facilitando muito, As inclusive, lojas né? estão facilitando Pras com o pessoas próprio fazerem cartão isso. de crédito. Então, você vai numa C&A, você vai na Renner, e eles vêm em cima, compram no cartão e pagam em 12 vezes. Quer dizer, você nem usa mais a roupa, e você está pagando a roupa. E aí você para de pagar o cartão, porque você teve outra conta para pagar mais importante, e o cartão continua rodando lá na dívida. Perfeito. Mirza, de repente a gente falar também, porque às vezes a Babá tá vendo aqui e as pessoas têm muito essa, não vamos dizer desculpa, né? Mas dizendo que mas eu nunca vou ter nada. Não, você não é que não vai ter, você pode se planejar para ter. Exatamente. Porque aquela roupa que você foi lá e comprou na compulsividade? Na impulsão? Na impulsão. Você poderia comprar daqui um mês, de repente, porque é uma Sim. roupa, é uma peça que... Não, mas eu vou parcelar em 12 vezes, né? E assim, você não vai ter tudo. Não você, eu digo assim, não dá para ter tudo. A gente vai ter que aprender a abrir mão, eu já aprendi na vida, né? Que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Não deu para trocar o carro. Não vou trocar o carro. Não, mas eu não... Porque, assim, você nas suas caixinhas, você vai ter lá a caixinha do longo prazo. Você não vai pegar o dinheiro do longo prazo para pagar uma conta do curto. Não deu para juntar o dinheiro para trocar o carro? Não vamos trocar de carro.
e vamos deixar o dinheiro do longo prazo lá, né? Então, assim, é disciplina. É disciplina, você tem que ter foco e falar, eu vou fazer, né? E olha, eu vou falar uma coisa assim para vocês, nós mulheres. Quanto mais você fizer isso, e menos você depender de alguém, de marido, de namorado, seja da sua escolha que for, você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Vocês podem escrever, vocês vão lembrar do que eu tô falando. A independência financeira traz esse retorno, esse uma melhor bem-estar. autoestima, Você se sente mais capaz, você se sente inteligente, você se sente poderosa, porque você não precisa de ninguém para pagar suas contas, você consegue se organizar, você vai ver que fala, putz, eu não vou gastar mais no cartão, já gastei demais. Né? Perfeito. Esse primeiro ponto que você trouxe, que é cortar o cartão. Então, o primeiro passo para quem está em uma situação... eu vou voltar, porque é importantíssimo. E tem muita gente querendo ouvir exatamente isso, porque se sente perdida. Muitas vezes, quando a gente está numa situação perdida, a gente também não quer ver o que está acontecendo. Sim. Então, assim, quando tem muita dívida, você não vai abrir o extrato do cartão e ficar vendo aonde você já fez a besteira, que é o gasto. Sim. Então, esse primeiro ponto de cortar pela raiz que você deu Sim. é um ponto muito importante. E aí, o segundo ponto Luísa, seria você renegociar a dívida do cartão. Por quê? O que acontece? A dívida, ela continua crescendo. certo. Né? Então, é você ir lá e falar, olha, eu quero renegociar o que eu devo, quero parar a dívida, então eu devo 50 dinheiros, eu quero parar nos 50 e vou renegociar para pagar esses 50 em 10 vezes, por exemplo. Isso é comum e é Isso fácil de se fazer. existe, né? Porque o que acontece? Também o cartão quer receber. Entendeu? O banco, seja qual for, Nubank, Banco Itaú, seja Bradesco, ele quer receber. Ele tem interesse, Certo. né? Sim. Porque o que acontece? A partir do momento que você consegue, que você paga, você vai de novo gastar. Então ele quer que você fique bem para poder continuar gastando. Teu limite voltar para o limite que você tinha. Exatamente. Certo. Né? Então, assim, o que eu acho que precisa é aprender a ter o limite nos gastos, né? E saber, assim, eu realmente preciso dessa blusa, né? Pensa, você vai na loja, olhou a blusa, amou a blusa, vai dar uma volta no shopping, se você esquecer da blusa, a blusa não era tão legal, né? Certo, é um artifício bom. Né? É bom, Porque aí você vai pensar 2 vezes antes de comprar. Isso. Toma um cafezinho. Vai tomar um café, vai ver a loja com... né? E aí, se você realmente quer aquela blusa desesperadamente, você volta e vai comprar. E na linha dos... Então, tem a linha do cartão, que a gente cortou o cartão. Sim. Tem... Literalmente pega a tesoura e corta, que é mais fácil. Tem o renegociar dívida, que a gente vai lá na instituição financeira, para a dívida onde ela está e começa a renegocia a dívida. Mas tem que pagar. Mas tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Não adianta renegociar no boca a boca e não pagar. E não pagar. Terceiro ponto, quais as linhas da planilha que seriam importantes a gente olhar nesse momento para ter um corte mais efetivo? Então, dado que você não vai ter a poupança, né? Você vai ter que, na linha da poupança, você vai colocar a linha da dívida e que todo mês essa dívida tem que diminuir. Você está devendo 50, mês que vem você vai dever 48. No outro mês você vai dever 46. E assim sucessivamente. Até essa dívida virar 0. E para o positivo da poupança. E para o positivo da poupança. Excelente. Porque o que acontece? Não adianta. Né? Porque dado que você não consegue ter poupança, você tem que quitar as dívidas primeiro. Perfeito. Né? Então, na planilha tem que ter lá o saldo devedor. Tá. Né? Tem que constar, porque ele existe, não dá para fugir. Não dá para cegar. E mesmo porque, assim, você vai ficar com o que eles falam, nome sujo, né? E você estando com o nome sujo, você não consegue fazer nada. Você não vai conseguir comprar seu carro, não consegue comprar uma casa, não consegue nada, né? Você precisa estar com tudo em ordem. Excelente. Então, o ideal, na verdade, quando você entra nessa renegociação, não é nem pensar em outras coisas ainda para essa linha, né, dessa planilha. Não, a ideia é você focar em pagar a dívida, zerar a dívida lentamente, porque lógico que você não vai em 2 meses, Sim. mas você vai todo mês colocar na planilha o seu saldo devedor diminuindo ao longo do tempo.
E de repente, eu não sei se essa é a tua proposta também, Mirza, de dica aqui para as babás, para as mães, enfim, para todos nós, né? De a pessoa também ter uma outra renda, né? Porque tem pessoas que falam, puxa, mas aí eu vou cortar, eu já tô pagando dívida, aí eu vou cortar do lazer, vou cortar um livro, porque é a única coisa que eu consigo, né? Porque, de repente, se a pessoa também viver um ano inteiro só pagando dívida, embora ela devia ter, né, pensado antes, mas não pensei, tô aqui, tô com a dívida. Ao invés de cortar só também, claro, não supérfluo, o cabeleireiro, né? De repente, de ter uma outra renda, você acredita nisso? De uma segunda renda, algo que você trabalhe um pouco mais ali, para você também não cortar tudo. Eu concordo. Assim, se ela tem a disponibilidade de tempo e a disponibilidade física de ter 2 trabalhos, por exemplo, ser uma folguista, né? Folguista no final de semana, que realmente pagam muito bem, né? Sim. Por que não? Porque ela pode, no final de semana, ganhar o dinheiro para pagar a dívida. Ou um adicional noturno aí, uma babá que de repente que tem um casal dorme. que vai jantar, fala, pode deixar que eu fique com o bebê. Exatamente. A gente dá essa dica muito no nosso canal. As profissionais falam, eu não tenho carteira de motorista porque eu não tenho a grana para pagar. Eu falo, em um final de semana como babá, você consegue tirar sua carteira de motorista. Exato. Eu fiz o cálculo para várias situações que elas gostariam de ter, como visto para os Estados Unidos, carteira de motorista, o curso para recém-nascido, curso de primeiros socorros, com um final. Para vocês terem ideia, meninas, eu já publiquei isso para vocês, mas eu vou repetir aqui. Mas se vocês fazem um ir e vir num sábado de trabalho, vocês conseguem adquirir o curso de primeiros socorros. Olha que legal. E fazem online, no horário que vocês puderem. Se vocês fizerem um final de semana todo trabalhado, de sexta até segunda, vocês conseguem tirar a carteira de motorista de vocês. Se vocês fizerem 2 finais de semana, vocês conseguem tirar o visto para os Estados Unidos. E assim sucessivamente. Então, tudo... Exatamente. E provavelmente, dependendo do valor da sua dívida, você pode se programar e falar assim, esses próximos 3 meses, eu vou trabalhar todo final de semana. E em 3 meses, aquela linha que a Mirza falou aqui agora, que é a linha da dívida, que você sanaria aí durante o ano todo, em 3 meses você já inverte essa linha da dívida para poupança. Então, eu tô falando de estabelecer, eu sei que às vezes você fala assim, mas eu não tenho saúde para tudo isso. Mas coloca no tempo, coloca um prazo. E quando você coloca um prazo de trabalho, você consegue sim ter propósito e saúde para tal. Porque não vai ser eterno que você vai trabalhar todos os finais de semana. Vai ser um prazo determinado de acordo com o valor daquilo que você precisa. Seja uma carteira de motorista ou seja sanar uma dívida. Então, Débora, te agradeço pela pergunta, que foi muito pertinente, e é o que eu sempre reforço aqui no nosso canal. Às vezes a gente se encontra num mundo aí sem saída, né, Melissa? Fala, Sim. mas hoje o meu salário não me mantém, não dá para pagar tudo isso que eu tô devendo. Faça algo a mais neste período. E não é pro resto da vida, mas neste período. Não, e você vai ver que você consegue. Sim. Né? Então, sim, é possível. É possível. E aí você vai se sentir muito bem com essa conquista. Sim. Né? Agora a gente tem um outro lado da moeda, né, Bia? Que a gente tá falando aí de quem tem dívida. E aí quem não tem, porque a gente costuma ver muito isso, ainda tem essa ideia, né, Mirza? Não sei se você ainda acompanha muito pessoas falando isso, que economizar, investir é para quem tem grana. E é o contrário, né? Deveria ser o contrário. Eu acredito que seja para todos, mas como que é isso na tua opinião? A babá, ela consegue? Não, eu não tenho dívidas, eu ganho, não é muito, mas eu tenho um determinado valor do salário. O que eu tenho que fazer para poupar, para economizar, ou de repente até investir de forma simples? Como que ela pode começar? Então, sim, é possível, né? Você tem, por exemplo, o mercado do Tesouro Direto, que são títulos soberanos, praticamente sem nenhum risco, né? Que tem títulos que são o valor inicial de R$35, né? Tem investimento, tem fundos de investimento que o mínimo são R$100, né? Então, assim, basta querer. Possibilidades existem, né? Então, se você vê que R$35 também não é um valor tão difícil, né? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que você tem que, sabe, querer fazer isso.
E na hora que você perceber que você pode e consegue, você não sabe o prazer que você vai ter. Não consegue voltar para trás. Não consegue né? voltar para trás. Você já entra num ciclo Exatamente. que te faz tão bem que você já nem se vê naquele papel que você estava anteriormente. Exatamente. Então, quando a gente fala de autoestima, de empoderamento, de independência, o quanto essa questão financeira, a gente organizando essa questão financeira faz bem para as outras caixinhas da nossa vida. Porque é óbvio que não vai estar tudo equilibrado, não é? Porque o equilíbrio não existe. Não existe, né, Mirza? Mas o quanto faz bem a Sim. gente ter, sim, um certo domínio e uma Sim. certa independência. Óbvio que altos e baixos tem na vida de todo mundo. Todo mundo, exatamente. Você vai gastar. Aí voltando, vai ter um Isso. mês que você vai gastar um pouco mais num aniversário de um amigo, que você quer dar um presente um pouco melhor. Alguma coisa. Uma questão de saúde, por exemplo. A saúde, que você precisa comprar um remédio, um antibiótico muito mais caro. Sim, existe, né? Mas aí, assim, mês que vem você já volta pro seu prumo, exatamente. O que eu comparo aí, o financeiro, agora veio aqui, eu até te cortei, desculpa te cortar, Não, imagina. mas o que eu comparo muito é a mesma coisa que a gente fala da dieta. Porque a gente está fazendo uma dieta com restrição calórica ou de açúcar, enfim. E aí chega no sábado a gente dá aquela derrapada. Na segunda. É o mais conhecido pé na jaca. O importante, que é o que a Mirza falou, volta. Volta. E volta rápido. E volta rápido. E exato. volta rápido. No próximo mês você já vai lá na planilha. Você viu que você gastou no antibiótico, tal, não preciso mais gastar. Volta para sua caixinha de propósitos. E não usa o dinheiro do antibiótico no próximo mês para uma outra coisinha não, legal. de forma nenhuma. Tá. Né? Muito claro, muito Né? claro. Porque é o que a Mirza fala, às vezes as pessoas que estão acompanhando falam assim, ah, não, mas eu tenho uma outra estrutura, uma outra vida, eu sou uma mulher que me dediquei muito à casa. Tô falando, Mirza, porque a gente sempre sabe que tem muita gente que acontece isso com muitas pessoas, né? Então, minha estrutura é porque eu me dediquei muito à casa, cuidei dos filhos e quem sustenta a família aí é o pai, legal. Mas nós não estamos falando de você mudar ou não, é de você ter uma condição. Né? Então, Sim. tem muitas mulheres que, de repente, até a casa quem sustenta é o esposo ali, mas ela tem condição, ela tem uma renda extra porque ela vende, ela sempre tem, a mulher tem a sua lojinha, Sim. sua loja de roupa, de joias, não sei o quê, e ela vai... Ela também pode. Vai juntando também. Isso não quer dizer que o que a Mirza fala aqui de você ter essa independência financeira é de você se sentir, puxa, eu posso, no dia que eu precisar comprar alguma coisa, eu tenho, não preciso Exato. só pedir, Pedir né? e depender de alguém, Exatamente. que é o mais importante. Né? Mirza, quando você... Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal, mais para entender um pouco desse direcionamento seu. Quando você começou a cuidar das pessoas nesse sentido financeiro, o que te trouxe para esse caminho do cuidar do outro? Porque para mim é cuidar do outro. Quando Sim. você realmente dá esse apoio, essa consultoria e fala, olha, eu tô aqui, se dá a mãozinha, parece dar a mão pra pessoa e fala, tô com você nessa, hein, tô com você. E a Mirza, o trabalho É uma dela mentora tem esse mesmo, foco, né? é uma mentora. Ela realmente, ela pega na nossa mão e vai. Quando que te despertou esse caminho? Teve algo específico, alguma mudança de chave aí que veio, um clique? Não, porque assim, eu sempre trabalhei em mercado financeiro a vida inteira, né? Na verdade, eu comecei como trader de bolsa, não sei se vocês sabem o que é mercado de ações, pregão, eu era trader, ficava no telefone o dia inteiro. Aí realmente chegou uma hora que precisei parar. E aí, quando o mercado como um todo, ele sofreu mudanças, como tudo, né? Tá. E aí, uma das mudanças que eu percebi é que ia ter muito mais possibilidades se eu trabalhasse com assessoria financeira. Né? Certo. E aí você foi para essa linha. Aí eu fui para essa linha de assessoria financeira, né? E aí eu comecei. Aí eu trabalhei em private, trabalhei em family office. Family office é escritório que cuida do dinheiro de famílias, né? Mais poderosas. E depois eu cheguei em 2016, eu cheguei na XP e virei assessora de investimentos. Desde então eu tô lá, né? Esses 8 anos. E eu só faço isso. E eu imagino o quanto que ela não pode Eu ajudar adoro, vocês. eu adoro. Eu só peguei esse gancho que era pra gente ter começado falando um pouco da Mirza no início do nosso encontro, mas como a gente eu e Débora já fomos desenfreadas, sem falar um pouco da Não, carreira imagina. dela, eu trouxe aqui pro final para vocês saberem que
A Mirza, ela realmente tem um conhecimento de muitos anos Sim. nessa área. Bagagem. E ela traz aqui de coração aberto algumas dicas muito simples. Óbvio que quando a gente fala de dinheiro, não é nada simples quando a gente fala que é o nosso dinheiro. Uma coisa é eu estar falando para vocês e achar simples, outra coisa é vocês olharem o cartão de crédito de vocês e ter que cortar. Não é nada simples nesse sentido, é muito doloroso, sim, mas é uma dor que eu acho que é o que a Mirza traz, que é uma dor necessária para o crescimento. E quando a gente fala de crescimento, quando vocês me perguntam, mais vocês aí profissionais agora, Bia, como eu consigo ser uma profissional mais eficiente, ou a gente fala a babá de sucesso, uma profissional altamente qualificada, quando a gente tem esse lado financeiro que não está bem resolvido, vai afetar sim no nosso dia a dia de trabalho. A gente fica mais irritado, sim, fica mais impaciente, fica mais preocupado, a nossa autoestima vai lá para baixo e com certeza afeta sim a nossa produtividade no trabalho. Então, não foi proposital, não foi sem querer que eu trouxe a Mirza aqui, foi de propósito. Por quê? Porque é um dos temas mais importantes que a gente precisa olhar, sim, não pode se cegar, não pode colocar uma venda e falar isso não existe na minha vida, eu vou tocando como eu bem quero, que realmente quando a gente tem essa ciência, esse despertar para o dinheiro, ou seja, como eu lido com o dinheiro de forma mais eficiente para minha vida, vai mudar sim a forma como eu produzo no trabalho. Então, é por isso que a gente traz o tema financeiro aqui. E eu posso te falar, Mirza, a gente está no final do nosso programa. É sempre assim, Ai, tá muito vendo? obrigada. Pra todas as dúvidas. A gente está no final do nosso programa. Você aí que tem qualquer dúvida com relação a esse tema, pode mandar aqui no nosso Instagram, Bia Greco, @BiaGrecoBabyCare. Manda aqui pra gente, eu encaminho pra Mirza, ela responde na hora. Eu nunca vi pessoa tão rápida para responder mensagem que a Mirza. E sabe o que eu acho que é importante também? Eu sei que tá acabando, eu sei que você vai querer me mandar embora, Bia, Não, mas não eu acho vou. que é importante porque eu até, né, comentei aqui, né? A gente tem que ver antes de fazer a dívida, mas a gente não tá falando só aqui com quem compra impulsivamente, né, Mirza? A gente Sim. não tá falando só com quem vai lá na loja e gasta com um blazer que não poderia. Não, tem pessoas aqui que têm parentes que estão numa situação aí de saúde delicada e precisam gastar, às vezes, naquilo que onde não tem, uma medicação, uma cirurgia, enfim, babás que cuidam da família, que cuidam Isso. dos pais, mas é justamente para vocês que a gente tá falando. A gente não tá aqui criticando e nem acusando, o nosso papel não é esse. É entrevistar profissionais aqui que tenham condição para trazer isso para vocês, que você pode fazer essa reserva, você tem condição de fazer essa organização para não ter que passar por isso. Exato. Isso mesmo, Eu perfeito. acredito que seja isso. Sim, sim. Excelente conclusão. Mirza, quer deixar seus contatos, algum arroba, ou enfim, ou Quer alguma mandar pra frase? gente manda para ela. Pode ser, se você quiser que a gente receba as perguntas, eu te direciono. Sim, aí você me manda as perguntas, eu estou à Isso. disposição para ajudar com o maior Perfeito. prazer. Já vou né? mandar Tem as algum minhas também. recadinho para as babás que a gente pode deixar para fechar o nosso encontro? Não fiquem bravas comigo. Ai, meu Deus. Não, é porque às vezes a gente fala coisas que, né, são difíceis de ouvir. Mas é bom. Né? Mas assim, é muito verdadeiro. Você tem que guardar alguma coisa, né? Se organizar. Eu acho que o primeiro passo Essa aqui, É o- ó, Mirza, é organizar. essa é a sua câmera do Pode puxão falar de pra orelha. elas, Pode puxa puxar. a orelha Elas dela. gostam, depois elas falam, obrigada. Mas pode puxar. Então, acho que o fundamental aqui é vocês se organizarem. É isso. Esse é o start. Começa se organizando, vendo onde vai o dinheiro, entendendo aonde você gasta. Depois a coisa vai fluir. Ótimo. Perfeito. E não desista, estude, leve a vida a sério. Isso é um diferencial, estudar. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada, Mirza. Eu que agradeço. Meninas, meninas e meninos, espero que tenham gostado. Se vocês precisarem, revejam esse episódio, porque tem muitas lições boas que a Mirza deixou aqui pra gente hoje. Com certeza. Muito obrigada pela presença, por escutarem a gente todas as quartas-feiras e aguardem que temos muito, muito mais pela frente. Obrigada, Muito mais. Débora. Obrigada, Bia. E Obrigada, até mais. Mirza. Eu que agradeço. Tchau, tchau.